Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, do verso 38 ao 43 nós meditaremos. O nosso tema, a vitória de Jairo. O texto bíblico nos diz assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Meus amados, depois dos acontecimentos durante o percurso entre a praia até a casa de Jairo, finalmente o Senhor chegou ao seu destino. Assim que entraram na residência, eles se depararam com um quadro comum em Israel, em que os judeus constantemente lamentavam pelos seus mortos durante os funerais. Entretanto, os que ali estavam agiram de forma exagerada, chorando além do normal e gritando muito alto, a ponto de Jesus lhes falar: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Os que pranteavam reagiram com desprezo e ironia, uma vez que não acreditavam que Jesus tinha poder para ressuscitar alguém que havia morrido. Diante da incredulidade dos pranteadores, ele ordenou que todos saíssem do recinto, exceto Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João. Depois foi até onde estava a menina, de 12 anos, e disse-lhe: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a criança foi ressuscitada e passou a agir de forma normal, como se nada houvesse acontecido, deixando os pais e os 3 discípulos muito espantados com o acontecido. Na sequência, Cristo ordenou que ninguém soubesse do que havia se sucedido, para que a notícia da ressurreição não se espalhasse, sua popularidade crescesse ainda mais e isso provocasse um aumento da oposição ao seu ministério pelos líderes religiosos antes dele concluir a sua missão na terra. Os gestos de Jesus, ao mandar que as pessoas saíssem e que não se propagasse o milagre, demonstram que ele não tinha interesse em dar publicidade ao seu ministério, tampouco em se autopromover. Antes, porém, ele estava focado em cumprir o que prometera a Jairo, acabando com o sofrimento dos pais da criança, fortalecendo a fé deles e dos discípulos e para evitar a morte prematura da menina. A vitória de Jairo nos demonstra que os propósitos do Senhor em abençoar os que nele confiam vai sempre além do que podemos desejar ou imaginar. Porém, entre o nosso pedido e a bênção se materializar, interferências podem acontecer, como as falas de pessoas próximas a Jairo, que lhe sinalizavam não ter mais solução para sua filha, mas ele não deu atenção às vozes pessimistas e contrárias à voz de Cristo. Creu na promessa do Salvador e pôde experimentar do seu amor. Efésios 3, de 19 a 20 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vivamos, meus amados, como Jairo, a plenitude de Deus, acreditando sempre nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.